Olá, gente. Como é que vocês estão? Eu sou a Zoe. Bom, eu sei, eu andei sumida, eu não sei nem como é que. Eu já tentei gravar um vídeo há um tempo atrás para ensaiar uma volta, mas só que, tipo, eu não sei se não rolou de eu conseguir postar esse vídeo, entendeu? Porque, primeiro, eu não estava me sentindo bem comigo mesma, na realidade, né? Assim, ainda não estou. Confesso que durante esse tempo todo que eu andei sumida, aconteceram várias coisas. Assim, basicamente eu andei sumida por problemas de saúde, né? Tanto física quanto mental, né? A mental fica por conta de uma depressão forte, né, que eu tive, uma depressão grave, né, daquelas pesadas, né, bem pesadas. E problema de saúde aconteceu que há 4 anos eu comecei a ter uns sintomas estranhos nos pés que depois foi identificado como assim, o sintoma era uma parestesia, ou seja, era aquela dormência, né, como se o pé tivesse anestesiado, né? E foi identificado através daqueles exames do tipo eletroneuromiografia que eu estava com uma polineuropatia desmielinizante, ou seja, a minha bainha de mielina nas terminações nervosas que dão a sensação de tato, aquelas coisas todas, estavam se destruindo, né? Estavam se degradando. E nesse processo aconteceu que era só a dormência. Eu comecei a me acostumar com a ideia de que o meu pé ia ficar, meus pés iam ficar assim mesmo, né? E fui me acostumando e até então não estava promovendo nenhuma limitação, né? Só que no ano passado eu comecei a ter essas limitações, né? A polineuropatia piorou e eu comecei a perder a capacidade de me locomover normalmente, né? Ou seja, hoje em dia eu estou em situação de andar com dificuldade, né? Precisando dessa minha amiguinha aqui, né? Ou então de um andador que tá logo ali, né? Ou seja, esse aqui é o. E com essa questão toda, eu tive que me mudar para casa da mami, porque afinal de contas essa questão aí da saúde, né? E eu tava ficando assim, e tava ficando perigoso eu ficar sozinha em casa, porque eu começava a ter desmaios, ou então tonturas, ou sensações de que eu ia desmaiar e vocês sabem como é que são as coisas, né? Assim, aí acabou que eu tive que morar com alguém para poder em situações complexas, né? Eu ter uma ajuda, né? E também facilitar minhas idas
aos médicos, né, para tentar descobrir o que estava acontecendo comigo, porque afinal de contas a polineuropatia, ela é um diagnóstico, na realidade é um pré-diagnóstico, porque várias coisas podem estar relacionadas, várias doenças podem estar relacionadas a essa polineuropatia, né? Então, eu tive que fazer uma investigação sobre o que estava acontecendo comigo, né? E foi descoberto que eu estava com uma doença autoimune e até o momento o diagnóstico é lúpus. Até o momento o que se sabe a respeito do que está acontecendo é isso, né? Já tenho até um laudo, né, emitido pelo reumato, né? E isso é complexo. E eu tava realmente me sentindo muito mal, assim, além da dificuldade para andar, essas tonturas, uma sensação de fadiga absurda, vocês nem queiram saber o nível dessa fadiga. É uma coisa assim indescritível, daquelas assim que você não consegue. Assim, eu pelo menos nunca tinha sentido nada parecido com isso. Então é muito complicado você ter um problema de saúde que você não sabe explicar o que você está sentindo porque não tem referenciais, sabe? É, é difícil, é muito difícil mesmo. Assim, você não ter como explicar o que você está sentindo. E até mesmo a minha capacidade cognitiva durante esse período estava meio alterada, porque eu não tinha disposição para nada. Eu não tinha disposição para digitar um texto, para fazer um debate pelo WhatsApp. Eu não tinha disposição para conversar com as pessoas, sair de casa. Tava uma situação bem complicada. E da por cima, quando eu comecei a esses diagnósticos, né, que foi constatado que o problema era autoimune, eu comecei a ter que tomar corticoide, né? E a minha cara ficou desse tamanho. Agora tá diminuindo um pouco. Esse foi um fator que também mexeu muito comigo, porque apesar de toda essa questão de ser uma menina, uma mulher de esquerda, que o pessoal diz assim que a gente não é muito ligada nesse negócio de aparência, aquela coisa toda, tem todo aquele estereótipo, né, da pessoa que faz a militância, né, e tal, mas não, eu sou vaidosa, eu tenho as minhas questões com aparência, eu gosto de estar bem, daí eu não estava me sentindo nada bem com a minha aparência. E isso estava pegando muito pesado também e contribuindo com o processo da depressão também, né? Agora já deu uma diminuidinha aqui na situação, mas mesmo assim ainda acho que eu tô precisando emagrecer mais ainda. Sim, eu tenho esse problema. Eu, assim, desculpa as pessoas do body positive, sejam felizes com, com essa. Mas eu não dou conta disso, tá? Eu sou uma pessoa que sempre. Eu sempre fui muito magrinha, sempre fui muito sequinha. E estar numa situação assim de ter aumentado o meu tamanho
não me agrada muito, tá? Então, eu tô nessa jornada aí de tentar é, retornar aos poucos, né, o canal, ver o que eu posso fazer, o que dá para fazer. Eu não sei se eu vou conseguir manter um ritmo como eu estava tentando manter antes de eu ter parado, né, que é fazer quadros, né? Por exemplo, segunda-feira eu falava sobre golpes e farsas. Terça-feira era casos criminais e dando uma fazendo uma historiologia mais ou menos de recursos que foram usados na obtenção desses crimes, como se fosse assim comentar um caso forense, um caso criminal, mas com um enfoque também em detalhamentos das ciências forenses, né? Assim, que seria. Sexta-feira tinha gatinhos e felinos, sempre com um toque de uma pessoa que é de esquerda, anarquista, que, que curte política e que tenta dar essa pitadinha diferenciada, né? E, enfim, faz tempo que eu não gravo vídeo, eu tô toda enrolada aqui, mas eu espero que vocês entendam a minha situação, né? Que eu sempre fui muito enrolada mesmo. Então eu espero que a situação esteja mais. Enfim. Aí você. Aqui eu tô no quarto daí tem minha estante, tem um micro-ondas ali, tem uma geladeira aqui. Ou seja, tudo para eu não precisar ficar muito tendo que sair do quarto para fazer certas coisas, assim, sabe? Mas enfim, eu acho que agora meu retorno vai ser assim. Eu vou tentar fazer os quadros que eu sempre fiz, assim. Agora só que eu vou precisar de ajuda também para me arrumar pautas, né? Ou seja, gente me dando sugestões. Olha, eu vi falar que houve um golpe, tá havendo um golpe acontecendo por aí e que vocês queiram que eu fale a respeito desses golpes, um caso criminal que vocês queiram que eu fale, que eu dê uma faça uma leitura a respeito desses casos, né? Porque eu não vou só contar os casos, né? Que eu não gosto de apenas contar os casos, eu gosto de comentar os casos, né? Eu gosto de dar as minhas fazer as minhas leituras sobre o que aconteceu nesses casos criminais, né? Felinos, assim, se vocês querem que eu fale sobre uma raça de gato específico ou uma espécie de felino diferente, sugestões sobre cuidados com os gatos, enfim, falar sobre saúde felina, qualquer coisa assim que, enfim, porque é minha paixão, é uma das minhas paixões, né? Utilidades públicas a respeito de gatos, assim, tudo que vocês tiverem curiosidade, né? E outros dias eu vou deixar assim para fazer uns desabafos políticos, sociais, falar sobre a respeito. Se vocês quiserem que eu fale sobre alguma treta que esteja acontecendo, eu venho aqui e falo a respeito delas, sem problemas, né? E
Enfim, eu espero. Eu tô. Esse vídeo é mais para dar uma atualizada sobre a situação, porque que eu sumi. Eu estou sim pensando em voltar, sim, mas vamos com calma, né? Porque a pessoa aqui ainda está assim, se voltando, tentando voltar a se entender consigo mesma, tá? Eu estou num outro processo de vida e eu espero conseguir dar conta disso, tá? E, por favor, comentem, compartilhem, é, deem um like, aquelas coisas de sempre, né? Que a gente sempre pede, né? Eu não gostava muito de pedir, mas eu tô vendo que é necessário pedir. E inscrevam-se neste canal, por favor. Obrigada. Saudações anarquistas para todos.